Eu quero pregar, Deus permitindo, sobre o futuro. Quero pregar sobre o presente. Quero pregar sobre o hoje e o amanhã. Provérbios 27:1. Podem permanecer assentados. A palavra de Deus, que não nos deixa órfãos, ela diz: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Pai querido e glorioso, não nos deixe sermos pessoas presunçosas, orgulhosas, prepotentes, arrogantes, pois nós não temos nenhum controle sobre a nossa vida, nenhum controle sobre o que vai acontecer daqui a 1 minuto, a 10 minutos, muito menos sobre o que vai acontecer amanhã. Tudo que Deus tem nos dado é o dia de hoje, é o momento de agora, e que possamos fazer o melhor uso possível do momento que estamos tendo. Peço que possa nos encher do Teu Espírito Santo para entendermos esta mensagem nesta manhã. Fale com os homens desta igreja, fale com as esposas também, fale com os jovens e liberta-nos de todo mau caminho que esteja em nós. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Antigamente as pessoas, elas viviam sabendo que iriam morrer. Elas sabiam que não seriam eternas neste mundo. Hoje em dia, acho que por causa da tecnologia e da ciência avançada, as pessoas não pensam mais sobre a morte. Nem param para pensar que amanhã talvez não estejam mais entre nós. Certa vez, visitando meu pai, no bairro onde eu morei por muitos anos, ele foi me contando dos muitos vizinhos que já haviam morrido na última década. E de repente eu disse: pai, tudo isso é normal, as pessoas realmente envelhecem e em seguida vem a morte. E ele disse: não é normal. A maioria desses vizinhos não era de pessoas idosas, mas de pessoas jovens. Mais jovens morreram nesses últimos anos do que pessoas idosas. Isso me fez pensar na urgência da vida e o pouco tempo que eu e você temos pela frente. Eu e você temos pouco tempo pela frente. Só que a indústria da saúde e da beleza está fazendo muitas pessoas correrem para as academias de ginástica e consultórios médicos, prometendo quase que a vida eterna para elas. Alguns anos atrás, irmãos, eu dava aula para um grupo de crianças, de adolescentes, na igreja que eu frequentava nos Estados Unidos. Nós tínhamos uma classe excelente de adolescentes. 4, 5 anos mais tarde, eu voltei para os Estados Unidos e me reencontrei com um daqueles alunos. Ele era filho de um dos nossos pastores. E o menino parecia um edifício de músculos. Ele vivia dentro das academias. E realmente ele era baixinho, ele era pequeno, mas ele era muito forte. Depois eu me encontrei com o pai dele, pastor, que me disse: eu tenho muito orgulho do meu filho. Ele passa horas e horas, todos os dias, se exercitando. Infelizmente, aquele filho caiu no mundo das drogas. Eventualmente se casou e se divorciou. Então eu gostaria de dizer para cada um de vocês aqui nesta manhã, que o meu maior orgulho é ver as minhas filhas dentro da casa de Deus. Vendo as minhas filhas lendo a palavra de Deus e se aproximando de Deus. Porque elas estão se preparando para a eternidade. Enquanto que aquele filho não estava se preparando nem sequer para a morte. Hoje você pode pensar que eu estou exagerando, que eu estou sendo radical, mas amanhã, dependendo do seu destino e do destino de sua família, você irá se lembrar que nós estávamos certos. O livro de Provérbios contém as leis do céu para a nossa vida aqui na terra. Não é à toa que nós temos ali um livro devocional sobre Provérbios, porque nós acreditamos piamente que o livro de Provérbios contém as leis celestiais para a nossa vida terrena.
Este livro, com certeza, trata de todas as situações da vida. Não há nada na vida que não esteja citado no livro de Provérbios. Encontramos duas verdades imutáveis neste versículo. Provérbios 27:1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Ou seja, este verso fala sobre as incertezas da vida e a urgência do dia de hoje. Se a vida é incerta, logo este presente momento é urgente para que eu e você façamos o certo e as escolhas certas. Então, em primeiro lugar, as incertezas do dia de amanhã. Não presumas do dia de amanhã. Nem eu e nem você podemos afirmar o que irá acontecer. E Deus, Ele é tão justo e Ele é tão igualitário para com a raça humana, que trancou de todos nós o futuro. Vedou a todos nós o futuro. Ricos, pobres, analfabetos, doutos e indoutos, igualmente, não sabem o que irá acontecer amanhã e muito menos quando irão morrer. Por que Deus nos vedou o futuro? Por duas razões. Primeiro, porque a humanidade sempre muda, ela nunca é a mesma. 1 João 2,17 já dizia: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa quer dizer que o mundo vive mudando de lugar. O mundo é inconstante. Você não pode confiar neste mundo, porque o mundo nunca sabe o que realmente deseja. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. O mundo só consegue ser consistente na prática do mal, só consegue ser consistente na prática do pecado. Fora isso, tudo passa. A moda muda o tempo todo. Você sabia, irmãs, que a moda do mundo é determinada por uma dúzia de ativistas sexuais e uma outra dúzia de feministas que estão dizendo para você o que você pode vestir e o que você não pode vestir? Você sabia que são essas dúzias de pessoas que estão controlando as suas decisões com respeito à sua vestimenta? E com o passar do tempo, elas vão mudando o que é adequado e que não é adequado para se vestir? A cultura também muda. Com a rapidez hoje da comunicação, a cultura de cada país vai virar história. Os Estados Unidos da América que eu conheci há 30 e poucos anos atrás não é o mesmo. A cultura daquele país já mudou demais por causa da imigração que está tomando conta daquela nação. A cultura está sendo completamente fragmentada. Hoje, a nossa cultura pode ser local, mas ela está se tornando mundial. E sabe o que mais muda também? E não há nada que você e eu possamos fazer a respeito? É a nossa saúde. Todos nós, com o passar do tempo, vamos ficar doentes e fracos. E não iremos produzir mais como produzíamos. Para nós que gostamos de praticar esportes e gostamos de exercitar, um médico, oncologista me disse que nós conseguimos acrescentar no máximo de 3 a 5 anos a mais de vida quando praticamos exercícios. No máximo. Mas não vamos impedir o que há de vir. O que há de vir virá. Nós já nascemos com toda predisposição para as doenças que irão nos atingir eventualmente. Por esta razão, Tiago 4, verso 13 e 14 diz: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então nada vai nos tornar mais sábios do que quando tivermos esta consciência da brevidade, da fragilidade da nossa vida. Por isso que nós só temos hoje para fazer o que devemos fazer.
principalmente agradar a Deus. Certa vez um jovem pastor me convidou para pregar na sua igreja de 5, 10 pessoas no máximo. Nós chegamos lá, pregamos para aquele tantinho de pessoas. 4 anos mais tarde, voltei naquela mesma igreja e havia 300 pessoas. Mas a música, a liturgia da igreja já havia mudado um pouco. Na plataforma, eu avistei uma bateria elétrica, uma guitarra elétrica, e a música já estava badalada. Voltei 4 anos depois, e aquela igreja, irmãos, havia financiado um prédio para mais de 5.000 pessoas, financiado uma academia de ginástica para todos os seus membros e um clube social. E os cultos mais pareciam um concerto de rock do que um culto de igreja. Em seguida veio a crise financeira e imobiliária de 2008. E aquela igreja estava cheia de desempregados e de pessoas falidas, que não tinham condições de pagar pelo financiamento que havia feito. Eles pensaram que era Deus os abençoando com a quantidade de pessoas, quando na verdade era o mundo os abençoando. Por isso, Salomão disse: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Quem confia neste mundo sempre vai se dar mal. Quem confia neste mundo sempre vai se dar mal. Davi disse no Salmo 1:4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, os ímpios estão sempre mudando de ideia. Somente a palavra de Deus não muda, não passa. Um jovenzinho, ele ficou preso nas ondas do mar, e as ondas do mar conseguiram levá-lo para longe da praia, e os bombeiros só conseguiram resgatá-lo com vida na manhã seguinte. Perguntaram: como que você conseguiu sobreviver às ondas do mar, e como que você fez para não ser levado para o alto mar? Ele disse: porque eu me agarrei nesta rocha, eu sabia que a rocha era firme, e que ela me manteria firme. E irmãos, a nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Só Ele não muda. Só Ele é imutável. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a humanidade muda, mas Deus não muda. Igrejas mudam, mas Deus não muda. E Deus sabe, irmãos, o que vai acontecer conosco amanhã. Nós não sabemos. A humanidade muda, mas Deus sempre está no controle. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Todos nós aqui vamos ter um fim neste mundo, mas que tipo de fim você gostaria que Deus lhe desse? Se for de Deus, será um fim de paz e não de mal. Mas se for do mundo, será um fim de tormento. Você se lembra do famoso ator global chamado Paulo Gracindo? Paulo Gracindo, irmãos, ele foi um ator muito famoso nos anos 80, 90, e eu me lembro de ver uma entrevista dele com 78 anos de idade. Ele estava com depressão. Por quê? Porque ele percebeu que a sua vida estava chegando ao fim. Em uma entrevista ele disse que estava triste, porque a vida que ele teve, jamais teria novamente. A vida que ele passou de glória, de fama, jamais se repetiria. Ele era ateu, e realmente ele morreu 6 anos depois desta entrevista, ainda triste, deprimido. Realmente Jesus disse, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Então, meus amados irmãos, o futuro é incerto para quem não vive por Deus, pois a humanidade sempre muda, mas Deus tem o controle de todos os acontecimentos. E segundo, a urgência do dia de hoje.
Se eu e você não podemos presumir a respeito do futuro, o que podemos fazer então, gente? Nós podemos cuidar do dia de hoje. A Bíblia fala muito mais sobre o dia de hoje, sobre o agora, do que sobre o amanhã. Aliás, Jesus disse para ninguém se inquietar, pois, pelo dia de amanhã, pois basta cada dia o seu próprio mal. Portanto, Efésios 5,16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quantos de nós estamos realmente aproveitando o nosso tempo da forma certa, para que então o amanhã não seja tão difícil assim? Veja a importância do presente. João 9,4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9, verso 4. O que Jesus quis dizer com isso? Quando você resolve ser um bom pai, uma boa mãe, seus filhos já caíram no mundo das drogas e da prostituição. Quando você resolve ser um bom crente, o mundo já deixou muitas cicatrizes em sua vida. Quando você resolve ser um bom funcionário, seu patrão já achou um substituto. Veja 3 urgências com respeito ao dia de hoje. Primeiro, a urgência da salvação. Paulo diz, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Enquanto estava pregando em uma igreja no interior de São Paulo, meu pastor viu um homem caindo ao chão e batendo a sua cabeça. Ele estava pregando. Os diáconos, mais que depressa, socorreram aquele homem, o levantaram do chão, o suspenderam. E quando eles passaram pelo meu pastor já percebeu que aquele homem estava morto. Ele morreu dentro da igreja, mas sem nunca ter feito uma decisão ao lado de Cristo. Quantas pessoas estão dentro das igrejas vestidas de trigos, mas elas ainda são joios? Nunca nasceram de novo, nunca se arrependeram de seus pecados, nunca receberam o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas como posso saber que eu sou salvo? Irmãos, há muitas maneiras, mas uma das mais fortes é esta: o verdadeiro salvo não suporta viver em pecado. Amém, irmãos? Ele até peca, mas ele não é cauterizado. Ele sabe que está errado. Veja Lucas 22:62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, Pedro chorou amargamente, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Quem é salvo chora por causa de seu pecado. Portanto, Paulo disse: eis aqui agora o tempo da salvação. Não presumas do dia de amanhã, dizendo: amanhã eu aceitarei a Cristo. Pode ser que não aceite, provavelmente não aceitará. E também a urgência da saúde. Veja o que Deus disse em Deuteronômio 36:25. 33:25. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Em outras palavras, a nossa força, ela será correspondente à nossa idade. Não há nada que você possa fazer a respeito disso. Aqui Deus promete que a nossa força, a nossa saúde, será de acordo com a nossa idade. Quando eu tinha 30 anos de idade, nosso diácono João Carlos tinha 40, 41, ele já dizia: espere até chegar aos 40 e você vai ver a diferença. Aí quando eu tinha 40 anos de idade, nosso diácono tinha 51 anos, ele dizia: espere chegar até os 50 e você vai ver a diferença. E ele tinha toda a razão. Espere chegar até os 60, certo, Cleto? Até os 70, até os 80, até os 90, até os 100, se Deus quiser. Mas nós sempre vamos ter a saúde que a nossa idade determina. Quantos estão entendendo isso? Aos 72 anos de idade, meu pastor
me disse chorando, ele chorava com muita facilidade. Se eu fosse 15 anos mais novo, eu iria abrir mais uma igreja no Brasil, irmão Rômulo. Ele não abriu, e 12 anos mais tarde, ele foi para o céu. Agora eu queria muito que os jovens prestassem atenção nisso. Uma jovem de 15, 16 anos de idade, disse para sua professora da escola bíblica dominical: eu não quero ser crente agora, eu não quero frequentar a igreja agora, eu sou muito jovem, eu quero sair com meus amigos, eu quero aproveitar a vida. E aquelas palavras cortaram o coração daquela professora que amava a sua aluna, sabia que aquela não era uma boa escolha, mas como convencê-la? Ao passar por uma floricultura durante a semana, a professora teve uma ideia. Ela comprou uma dúzia de rosas vermelhas, lindas, perfumadas, e as guardou dentro de uma caixa de enfeite, mais bonita ainda, e a embrulhou, e escreveu uma dedicatória para sua aluna, mas não despachou a caixa, até uma semana depois. Esperou uma semana, mandou a caixa. Quando o presente chegou na casa da moça, ela ficou feliz de ver aquela caixa linda, aquele presente lindo, aquela dedicatória linda. Mas ao abri-la, encontrou rosas mortas, desbotadas, secas, feias. Ela se ofendeu muito, foi tirar satisfação com a professora. E então a professora explicou: é exatamente isso que você está determinado a fazer com Jesus Cristo. Você quer viver a sua mocidade, a sua saúde, a sua força para as coisas deste mundo. E você quer entregar para Deus o que sobrar durante a sua velhice. E a maior parte das pessoas está fazendo a mesma coisa. Está dedicando o melhor momento de suas vidas para este mundo, para ganhar dinheiro, para sentir prazeres, e o que sobrar, talvez entregarão para Deus, quando for tarde demais. 1 Pedro 1,24 diz, irmãos, que nós somos como aquelas rosas, nós estamos desbotando, nós também estamos secando, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, e nós estamos secando a cada dia que passa. E muitos estão perdendo tempo com os seus planos pessoais e deixando Deus em segundo plano. Sinceramente, se você morresse hoje, o que você teria deixado neste mundo que iria durar por toda a eternidade? Pense nisso, porque sua força e sua saúde estão acabando. O dia de hoje é importante, por causa da urgência, da salvação e da nossa saúde também. E terceiro, a urgência do trabalho, a urgência do serviço. Você sabe que Jesus falou uma parábola sobre 2 filhos, em Mateus 21, 28 e 32. Mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E este filho disse: não vou. Mas o segundo disse: eu vou. Só que não foi. O que disse não vou, foi. Mudou de ideia. Mas aquele que disse eu vou, não foi. Ele bem que queria ter ido, mas com certeza os negócios desta vida o embaraçaram, e ele deu prioridade a esta vida, ele deu prioridade a este mundo, e ele não foi, ele não se envolveu na obra de Deus. Então a parábola ensina que quando eu e você falamos não para Deus, Deus não fica sem testemunhas, Deus não fica sem obreiros. Ele vai escolher as pessoas, não são as melhores aos olhos da sociedade, mas serão as melhores aos olhos dele. Ele vai pegar as pessoas que estão disponíveis, onde quer que elas estejam. Veja o verso 31. Disse-lhes Jesus:
Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Talvez vocês, professores, advogados, doutores, médicos, políticos, empresários, talvez vocês não queiram fazer parte da minha obra, mas eu sei onde eu vou achar pessoas disponíveis. São as pessoas mais simples, são as pessoas mais humildes, são as pessoas mais dedicadas, são as que têm menos dinheiro, que são muitas vezes mais fiéis na obra de Deus. Mas há exceções, amém, irmãos? O médico da minha esposa, nos Estados Unidos, um dos médicos mais renomados que havia na nossa cidade, era diácono na igreja, visitava com a igreja, evangelizava com a igreja e não perdia os cultos da igreja. Às vezes, ele era chamado para emergências, mas ele priorizava o reino de Deus. Ele priorizava. Algumas pessoas acham que o trabalho delas, o estudo delas, a vida social delas, são mais importantes que o reino de Deus, mas não são, irmãos. Alguns anos atrás, alguém reclamou que os líderes da nossa igreja em Goiânia, que a liderança era formada pela ralé da igreja. Eu não sabia que a igreja tinha ralé. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, foi a primeira vez que eu ouvi essa acusação. E ela veio de um homem estudado, renomado. Ela veio de um homem que tinha o seu lugar na sociedade goiana. Mas ele acusou a nossa igreja de pegar os homens mais pobres, mais humildes, mais semi-analfabetos. Nós nunca partimos dessa primícia, nós sempre buscamos pessoas fiéis, amém, irmãos? Com quem podemos contar. Mas na opinião dele, aqueles irmãos não passavam da ralé da sociedade. Mas irmãos, eu faço parte da ralé do mundo, espero que você também. Paulo disse em 1 Coríntios 1:26, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Eu fui chamado quando meu pai não tinha um emprego. Eu fui chamado quando faltava comida em nossa casa. Eu fui chamado quando não tinha roupas apropriadas para ir à igreja. Eu fui chamado quando não tinha sapatos para andar na rua. Deus chama a ralé, não os notáveis deste mundo. Concluindo, veja esses 2 versículos. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Provérbios 27:1. E agora 1 Pedro 1:24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Então eu estou convencido de que hoje é tudo que eu tenho para agradar a Deus. Eu tenho que aproveitar esse momento para fazer as decisões certas, porque o amanhã não me pertence. Vamos tomar decisões agora, neste momento, decisões certas, porque eu não sei se teremos outro momento para isso. Fechemos os olhos. Enquanto nós cantamos o hino que a dona Raquel vai escolher, já ao som do piano, se você deseja e precisa, deixe o seu lugar, venha para o altar viver este momento que Deus está te dando agora.